Salve, salve, amigo, amiga enxadrista! Tudo bem? Mestre Gerson Pérez, falando aqui no Clube Xadrez Online. Olha, nós estamos acompanhando aí o Mundial em Dubai, Carlsen e o Nepo. E na primeira partida, que eu já fiz análise, você pode olhar na descrição, a análise completa que eu já fiz dessa partida. Mas ali eu prometi que faria um vídeo extra, aprofundando o quê? Abertura. Muita gente tem dificuldade para entender as aberturas esse nível mais alto. Então aqui eu vou colocar os fundamentos, os conceitos, aquelas leis que governam ali os primeiros lances da posição. Vem comigo, mas antes, roda a vinheta aí, vamos com tudo! Um jeito facinho de você entender ali os fundamentos da abertura é basicamente cuidar de 4 passos para tudo que você for estudar de abertura ou defesa. Lembrando que a abertura é a primeira fase do jogo, envolvendo então brancas e pretas. Então, brancas, geralmente é abertura, ataque, de pretas é defesa, contra-ataque, pela característica, né, das brancas começarem, então tem sempre ameaças mais ali por parte das brancas. Então, veja só. Primeira coisa, onde você posiciona as peças. Como é que você vai jogar uma abertura se você não sabe onde vai ficar o cavalinho daquela abertura, o bispo, se vai rocar grande ou roque pequeno? Posicionamento, passo 1. Passo 2, o que tem de tática para o adversário e para você. Para você impedir aquilo que o adversário pode fazer com você, você tentar aplicar alguma coisa no campo da tática, da ameaça e da defesa. Terceiro são as manobras no campo da estratégia. O que tem o seu adversário? Você tem que bloquear. O que você tem de possibilidade da estratégia? Você executa. E por fim, quarto passo, você vai lá para a conexão com o meio jogo. Não adianta só colocar as peças no jogo, chega ali, na próxima fase, meio jogo, você não sabe o que fazer com elas. Então é a conexão, abertura com o meio jogo. E nesse processo, então, como é que a gente faz isso? Através de partidas de especialistas. Você pega as partidas modelo e daquelas partidas modelo você vai absorvendo ali esses fundamentos, esses conceitos, essas leis que governam os primeiros lances. Por exemplo, uma coisa importante é você pegar a variante principal para você entender aquilo que é como se fosse, por exemplo, no trânsito, você tem uma avenida, tá todo mundo passando ali, os carros passam por ali. Então, o que você precisa fazer? No xadrez são exatamente estas variantes principais. Então pega essas partidas onde tem aquilo que o pessoal joga mais. Então é do todo para exceção. Você vai da regra e depois você vai ali, né, para aqueles jogos, aquelas partidas onde se joga algo diferente, às vezes até sublinhas. Vamos lá então. Como modelo, eu trouxe aqui Kramnik e Adams. Vamos começar a ver essa partida para vocês entenderem na variante principal, porque a partida do Carlsen e do Nepo, rapidamente ali na abertura, eles já se desviaram daquilo que se usa tradicionalmente. Então, primeiro, você entende aquilo que é o normal da posição. E aí você vai para as exceções. Então, primeiro, vamos entender, através dessa partida, Kramnik e Adams jogado no MTL Masters, em Sofia. Isso em 2005. Uma partida conhecida, uma partida famosa. E só os primeiros lances. Ó, E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5. Então, Kramnik e Adams, esta partida aqui. Professor, mas você não está estudando lá do Mundial? Calma que nós vamos chegar lá na partida do Mundial. Inclusive já estudei ela inteira aqui, né? É só agora a gente fazendo um raio-x da abertura. Então A6 atacou o bispo voltou, continua fazendo pressão lá em C6. Já vou explicar isso. Ataque direto ao centro, ataque indireto. Cavalo F6, ataca o peão, o rocô. Bispo E7,
torre E1, B5, bispo B3, D6, C3, roque, H3, cavalo A5, variante Chigorin, muito famosa, por isso que eu escolhi exatamente ela. Bispo C2, esse bispo é importante, tem que manter ele. C5, D4. Então, esse C5, para quando o branco fizer o D4, as pretas vêm aqui, ó, com dama C7 e conseguem proteger o E5. Então, é muito estudado, muito já cadenciado ali onde vai colocar as peças. Afinal de contas, a Ruy Lopes é de 1561. Daqui a pouco ela completa 500 anos. É a abertura mais tradicional que nós temos no xadrez. Mas não é a mais jogada, professor? A siciliana, sim. Eu disse a mais tradicional. A mais jogada hoje, com certeza, é a siciliana. Então, C toma D4. C toma D4. Olha, dama está ali na coluna C. Então, vamos abrir essa coluna. Volta o cavalo. O cavalo, quando está num canto, é um desencanto. Você só usa casas, por exemplo, das colunas A e H, B e G, só temporariamente. É casa de passagem. Então, ali era para fazer o C5. E esse C5, então, é o peão que pressiona o centro. Depois o cavalo volta, já cumpriu a tarefa dele. Ameaçou D4, cavalo B3 defende. A5 para tirar esse cavalo daqui, seguindo a partida Kramnik e Adams. Bispo E3, A4, o cavalinho volta. Então o cavalo B3 permitiu a passagem do bispo. Bispo D7, torre C1, tirar a dama para não ter tático. Conta, né? E que a dama estaria embaixo aqui da torre. Dama E2, bispo D3, pressiona B5 e abre para a torre. Torre de AB8. Pronto. 19 lances. Nossa, professor, 19 lances para estudar uma abertura? Mas como assim? Eu nunca vou conseguir fazer 19 lances. Calma, isso aqui é só uma posição de modelo. Semelhante a quando você for fazer uma casa, você senta lá, por exemplo, com o engenheiro e ele projeta a casa que você quer. Olha, vamos fazer essa casa aqui desse jeito, quantos quartos, se vai ser térreo, ou você vai ter ali um sobrado, né? Se vai ter 2 andares, se vai ter piscina ou não, garagem para quantos carros, ou seja, é o seu plano. Você projeta onde você quer chegar. E depois você vai adaptando quando a obra ela vai subindo. Às vezes você decide mudar uma cor lá na frente, não tem problema. Às vezes ficaria uma árvorezinha ali, um pinheirinho ali, você muda ele, não tem problema. Então, o importante é a projeção. Onde é que você quer colocar suas peças? Isso é fundamental. Então, toda vez que você for estudar uma abertura, pegando partidas assim de modelo, você entende onde os jogadores querem posicionar suas peças. E se você entra em um banco de dados, por exemplo, esses lances que eu passei, é claro que vai diminuindo aí à medida que vai seguindo, mas tem momentos que você tem 20 mil partidas, 15 mil partidas, 10 mil partidas de jogadores fortões ali, de 2.800, 2.700, 2.600, 2.500, grandes mestres jogando isso, campeões mundiais, então jogadores da elite. E aí você passa a entender o que esses jogadores querem. Então observa essa posição, já já nós vamos entrar especificamente na partida Carlsen e também do Nipo, tá bom? Então agora vamos para os conceitos. Vamos lá. Então tá aqui E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5. Ora, bispo B5 parece curioso, porque se no xadrez nós somos centristas por natureza, a ideia do bispo C4 para entrar numa italiana parece ser até mais inteligente que o bispo B5. Mas veja o refinamento, a sutileza desse bispo B5. O bispo C4 já ataca esse ponto F7, que é o mais fraquinho do adversário, só o rei defende. Só que no quesito centro, ele ataca
diretamente. Agora veja o bispo B5. O bispo B5 é um ataque indireto. Por quê? Porque eu ameaço o cavalo que, por sua vez, está defendendo o peão D5. Então, se eu tomar o cavalo, em algum momento eu posso tomar. Ó, professor, eu vejo as pessoas fazendo A5, então A6 e depois B5, você já atacando esse bispo aí, mas quando faz esse A6, por que eu não posso tomar? Eu vejo até tomando variante das trocas, mas aí o branco faz D4, ou como está mais na moda aqui, né? O roque. Por que não pode tomar o peão? Porque tem um contrajogo forte com dama G5 atacando E5 e atacando G2. Porque tem um contrajogo forte com dama E7 e vai atacar E5 e atacar D4. Ou, o que é mais usual, a resposta mais típica desta posição, por isso que a gente sabe que não pode tomar lá, porque você ataca o cavalo e ataca o peão quando volta. Dama cheque, dama E2, troca as damas, bispo G4, e aqui, por exemplo, nós podemos fazer o roque grande. Olha que característica curiosa, ó, centro sem peões, centro aberto. Peões em ambos os lados do tabuleiro. Isso dá uma vantagem grande para quem? Para os bispos. Centro aberto, peões dos dois lados do tabuleiro, o bispo fica muito forte lá pelo tabuleiro. E olha, que coisa, nessa posição que eu mostrei, você tem um par de bispos de preço. Ah, professor, tem esse peãozinho aqui, né? Com problema, tem peões dobrados. Tá, para o ataque realmente não é bom. Mas para defesa, até que sim. Como é que seria isso? Veja, ó. Vou voltar lá. Uma posição normal, sem a gente, né, querer tomar esse peãozinho aqui. Então, isso aqui é uma Ruy Lopes das trocas, normal. Aqui, olha o que a gente tem. Eu vou passar lance aqui sem ficar muito preso à sequência da teoria, só para vocês entenderem. À medida que a gente vai envolvendo as peças, olha que coisa legal. Faz C5, faz B6, faz cavalo C3, faz A5. Então, peões dobrados para defesa são muito bons. São sim. Eles não são bons é para o ataque. Porque para o ataque é mais difícil, né? Porque até a movimentação deles. Agora, para a defesa, um apoiando o outro. Olha que belezura isso aqui. Então, esse tipo de formação, você tem a potência dos bispos, vai ser muito comum na Ruy Lopes, que sempre tem essa possibilidade de tomar em C6. Agora ou depois. Então, uma coisa que você tem que entender, se tomar lá, o que acontece? Né? Então, esse tipo de posição ficou aí patente que esses peões eles se organizam, né? Dá para passar depois cavalinho para C6, né? Então, veja, nesta posição, que o branco teria para compensar? É o 4 contra 3 na ala do rei. Aqui, se faz C3, se faz, por exemplo, A3, coloca os peões em forma de V. Se você coloca esses peões em forma de V, o adversário nunca passa a maioria dele dobrado. Agora, ao passo que o branco, você tem o 4 contra 3. E aí passa, não está dobrado. Então, veja que coisa curiosa. Já no início da partida, no caso da Ruy Lopes das trocas, a maioria volta, né? Mas tem a tomada lá e a gente precisa entender essa tomada, porque logo no início, né, já fica aí a possibilidade dessa tomada. E o que acontece? Você, então, mal aqui, mais usual é o rock, mas para mostrar esse conceito, isso aqui usava muito no passado, tem partidas famosas até, né, com esse D4 rápido. Então, o que você precisa entender é que as pretas vão jogar para o meio jogo e o branco vai jogar para o final, pela característica da posição. Ah, professor, já está ficando mais fácil entender as aberturas. Quer dizer que tem uma raiz ali posicional, tem ideias, tem planos.
E não é só esse negócio de ficar decorando o lance. Aí, você está chegando lá, você está entendendo a coisa. Exatamente. Então, fica relativamente fácil. Quando eu fui fazer o livro Espírito da Abertura, nós gastamos ali quase 5 anos, né, para poder fazer a primeira edição. Depois teve uma segunda edição, nós tivemos que ampliar. Então, a ideia desse livro é exatamente isso: mostrar a essência, Espírito, a Abertura. Fiz esse livro com meu grande amigo, meu mentor, Joel Sintra Borges. Então, vou deixar até o link desse livro aí para vocês, né? É vendido pela Ciência Moderna, lá do Rio de Janeiro. Então, o que a gente tem que realmente captar nas aberturas, fundamentos, são as ideias. Beleza até aqui? Então vamos lá. Agora, veja só. Vamos entender os primeiros lances para depois a gente avançar nesse processo aí de conhecimento da Ruy Lopes, que foi a primeira partida do Mundial. Então, E4, E5. Veja, esse E5 tem a mesma ideia do E4. Ou seja, ele quer tirar o bispo, ele quer abrir aqui para a dama. Então, são as casas que a gente liberou quando nós jogamos o E5. Quando se faz o E4, é uma coisa, ou seja, esse bispo que vai estar aqui, ele vai ganhar projeção, ele vai ganhar atividade. A dama também, ó. Então, o bispo, a dama. Então, esse E4 e E5 a gente chama de partida aberta. Você tem aberta, semi-aberta, fechada, semi-fechada e as de flanco. Foram essas divisões que nós colocamos lá no livro Espírito da Abertura. Então, olha só para você ver uma coisa. Esse E4, E5, ele trabalha com a proteção do centro, tá dentro de uma casa do centro e está atacando outra. Veja, no xadrez nós somos centristas. Centristas por natureza, mas tem vários tipos de centro, não tem, professor? Tem várias formas de você lidar com ele. Basicamente são três. O centro da escola clássica, da segunda metade do século XVIII, do Philidor. Então, E4 e D4, ou equivalente para as pretas, do E5 e do D5. Esse tipo de centro, você tem uma força muito grande dinâmica, uma força sinestésica, de movimento, porque a todo momento ele pode avançar, e se for de branca é a mesma coisa. A todo momento ele pode avançar e gera muita, então, atividade para as outras peças. Tem a facilidade de sair aqui com os bispos, por exemplo. Nós já citamos o caso da dama. Então, este tipo de centro, o clássico, muito buscado. Só que tudo tem vantagem e desvantagem. Se gera uma mobilidade boa para as peças, gera controle territorial, gera espaço, tem a problemática do quê? De você estar exposto. Porque D4 e E4 pode virar alvo. Então, há jogadores, por exemplo, que entendem que devem proteger o centro e seu entorno, que são essas 4 casas, mais essas outras 12, que dá um total de 16. Então, aqui, eles jogam, por exemplo, avançando aí nessa linha do tempo, aqui clássico, segunda metade do século XVIII. Vamos avançar em cerca de 100 anos. Vamos lá para o xadrez da escola moderna, xadrez do Steinitz. O Steinitz pensava o seguinte: olha, vamos dominar o centro? Vamos, com os peões, sim, mas de uma forma mais sustentável. Ó, D3, protegendo o E4, e esse C3. Então você forma uma barreira restritiva aqui também, porém muito mais sólida, podendo gerar avanço na ala da dama ou, sobretudo, na ala do rei. Então isso é uma outra abordagem, é um centro Steins, é um centro da escola moderna. Então você tem o centro clássico do Philidor, você tem o centro moderno, que é o centro lá do Steinitz, e você tem o centro hipermoderno. Aí vamos avançar mais uns 50 anos ali para frente, vamos lá para Mizovic, para Hetty, que é o pessoal da escola hipermoderna.
Olha, por exemplo, quando a gente estuda o RET, ele fala, olha, se você colocar um peão no centro, o adversário te ataca. Por exemplo, você coloca um peão aqui em E4, ele faz um cavalo F6 e te ataca, um Alekhine. Joga um D5, uma escandinava e te ataca. Agora, se você fizer, por exemplo, um cavalo F3, você cuida do centro e você não se expõe. Inclusive, na hora de colocar esse bispo aqui para poder atacar esse centro diretamente, você pode fazer isso à distância. Então, a abertura hatch, por exemplo, tem esse perfil aqui. De longe, você ataca o centro. E do outro lado, a mesma coisa. B3, bispo B2. Veja só que formação curiosa pode dar. Nenhuma peça do branco dentro do centro. Nenhum peãozinho, por exemplo, mas peças atacando o centro. Então, por exemplo, uma formação como essa aqui, totalmente diferente do centro clássico de Lidor, do centro moderno. Então, o centro hipermoderno, você deixa o adversário fazer o que ele quiser. Por exemplo, é muito comum nesse tipo de posição você vê as pretas cuidando diretamente do centro. Até uma forma mais agressiva, poderia até colocar as peças desse jeito, né? Que D5 sendo protegido pelo cavalo. Coloquei o bispo aqui protegendo também. A gente tem uma dama. Professor, por que você colocou esse? É porque nesse tipo de posição, o cavalo G5 ataca o bispo. Aí você joga o H6, você não tem esse ataque. Então, tá vendo? Tudo isso é centro. Então, nós somos centristas por natureza. Só que há abordagens diferentes. Um outro conceito, antes da gente prosseguir aqui, eu vou falar muito nisso, né? Nessa cobertura aqui do Mundial, onde cada partida nós vamos isolar, como se a gente fizesse ali a análise principal e tivesse um vídeo acessório, adicional, para você estudar só a abertura, aquela abertura ou defesa que foi jogada naquela rodada. Então, eu gosto muito de quebrar um conceito super tradicional no xadrez. Aqui já faço há décadas com os alunos. A gente está habituado até pela notação antiga, né? Notação descritiva, até meados ali da década de 80, a gente utilizava a notação descritiva. Depois a FIDE passou a utilizar algébrica. Então antes era bispo, 5, cavalo do rei. Ou seja, nessa metade onde começam ali os dois reis, seria a ala do rei. A metade onde está um rei e outro rei. Desse outro lado, ala da dama. Bispo, 5, cavalo da dama. Até para diferenciar, então, um bispo, 5, cavalo da dama. Um bispo, 5, cavalo do rei. Um cavalo, 3 bispo do rei. Um cavalo, 3 bispo da dama. O xadrez básico, nosso livro mais famoso, por exemplo, tem esta notação, porque ele é lá, meados da década de 1950. Agora, meados da década de 1980 para cá, os livros, né, e a FIDE adotou a notação algébrica. Então, quando se fala bispo G5, é bispo G5 e pronto. A gente sabe que é aqui, bispo B5 e pronto. Então, essa questão de dividir o tabuleiro também estava muito ligada à notação. Agora, eu gosto, e aplico isso então há muito tempo, de dividir esse tabuleiro em 3 quadrantes das brancas e 3 quadrantes, então, das pretas. Porque isso facilita a visualização, movimentação das peças. Por exemplo, eu jogo uma abertura para brigar pelo centro, pelas colunas e D e E. Então, por exemplo, eu vou colocar a dama em E2 ou D2, vou colocar a torre em D1, E1, e com isso vou ter uma extensão também de ataque sobre o campo do adversário, estas colunas. Então são ações do centro do meu lado
do adversário. Ah, professor, não, eu não quero jogar assim. Eu quero atacar a ala do rei do adversário. Então você vai saber que dos 6 quadrantes você vai direcionar as peças para lá. Não, não, eu quero fazer uma defesa da minha ala da dama. Veja como é um facilitador. Na hora até de você fazer cálculo, recálculo, você dá uma passada, uma repassada pelos quadrantes. Fica muito mais fácil de você fazer essa abordagem até para não pendurar peça, né, para não deixar ameaças ali diretas do seu adversário. Utilizo com sucesso essa ideia aqui dos quadrantes. Nas aberturas tem muito disso. Como assim, professor? Ó, quando você está enfrentando uma siciliana, jogou E4, as pretas jogaram C5, veja como é natural o branco fazer 4 conjugado com F4. E as pretas têm esse tipo de informação aqui. Geralmente o branco vai jogar D4, peão lateral vai tomar. Esse aqui tem pedigree, esse não, né? Pelo menos na abertura e meio jogo, no final inverte. Quem tem pedigree são os peões laterais e os peões centrais não são tão fortes. De início, como você tem que brigar por território, brigar por espaço, então é mais natural que esses peões ali centrais sejam mais fortes. Agora, vamos lá. Nessa posição aí, por exemplo, o que a gente vê? A gente vê o branco, opa, a gente vê o branco aqui com muito mais chances de atacar a do rei do adversário, pelo posicionamento das peças. Olha os peõezinhos ali. E das pretas, mais na ala da dama. Ó, aqui forma também uma barreira restritiva, mas mais para trás. Então, numa siciliana, por exemplo, fica muito claro que dos 6 quadrantes, o branco vai explorar mais centro, segurando ali, né, para o adversário não romper, e ala do rei. E para as pretas, centro, querendo romper, e ala da dama. Tá vendo? A ideia dos quadrantes é um facilitador muito grande para você entender as jogadas logo no início. Tá? Então, vamos voltar para o nosso estudo principal. Esse estudo aqui, né, ele vai ser útil em várias posições que a gente vai estudar, então nós estamos aprofundando um pouquinho mais nesses conceitos, porque depois a gente vai utilizá-los em outras partidas, em outras análises, aí não precisa, eu vou só citar. Olha, na primeira partida lá do Mundial, a gente estava estudando a abertura Rui Lopes, eu falei disso. Quando você tiver dúvida, você volta aqui. Então, na Rui Lopes, o branco trabalhando com essa ideia de que de centro ali físico de peões, e as pretas também, são as partidas abertas. Agora, todo ataque a esse peão, basicamente você tem 3 formas. Você tem o D6, que é uma defesa aferidor. O problema dela até abre para o bispo, mas deixa fechado o bispo de casa clara, mas o bispo de casa escura, você vai bloqueá-lo. Então, quando a gente olha um banco de dados de partidas, não tem muita partida se comparado, por exemplo, ao cavalo C6 que nós vamos ver. Uma outra forma, então isso aqui é uma defesa, ataque e defesa. É uma defesa natural ao peão que foi atacado. Uma outra forma é você não dar bola para esse peão de 5. O que você faz? Você faz um contra-ataque. O cara te ataca lá, você tá tudo bem, você está atacando lá, mas eu vou atacar o seu também de cá. O que acontece de lá, acontece de cá. Quando toma, você dá um totozinho, ele volta, e aí você vem aqui. Esse totozinho é importante para poder tirar esse cavalo do campo ali das pretas. Certo. Agora, qual que é o mais normal? É o ataque e você ter a defesa. A defesa, no caso, que não atrapalhe nada. O D6 atrapalha a saída do bispo, por exemplo, se eu quero sair com ele. Então, aqui esse cavalo C6, eu vou ter o D4, o César, vou ter o bispo C4, Diana, vou ter o bispo B5, Rui Lopes, que foi a primeira partida do Mundial. Agora, veja, esse D4, ele pode ser jogado depois preparado.
Então, aqui é mais direto, tá vendo? Quando eu jogo D4, é mais diretão. Ou seja, quando eu faço o bispo C4, se as pretas jogam, por exemplo, jogo piano, eu já faço um C3, eu quero também fazer D4. Preparado aí, C3 para jogar D4. E quando eu faço, então, o bispo B5, a ideia é que isso aqui vai ser preparado mais lá para frente. C3, D4, às vezes eu posso ter até C3 e D3. Mas esse C3, D4, ele vai ser lá na frente. E vai construir um centro forte de peões e um ataque em E5. Então, esse tipo de posição que a gente quer atingir numa Ruy Lopes, ou vai ser um centro mais clássico, você montando C3 e D4, ou pode ser até um centro moderno, C3, D3 e E4. Então, nessa abordagem do centro, né, que eu tinha feito a introdução, isso aqui que nós vamos ver, ou D4. E por que esse bispo B5, professor? É que a gente ataca esse cavalo que, por sua vez, defende o peão de E5. Então, indiretamente, nós estamos atacando quem? O peão de E5. Só que é muito mais sutil, né? Porque você não atacou diretamente, não defendeu diretamente, porque as pretas tentam a todo custo fazer D5. Quando elas não conseguem, elas se contentam com D6. Por causa, né, da possibilidade de ativar as peças. Ó. Esse bispo nessa diagonal, esse aqui. Então, quando você joga D5, o jogo fica mais solto, fica mais livre. Por isso que o branco faz o C4 para impedir, retardar, dificultar esse D5. Ou o bispo B5, porque, por exemplo, um D5 aqui direto, você já manda um cavalo E5, já vai ter problema imediato lá. Por isso que você vê muito esse D6. Então, tá explicado aí por que que a gente faz. A gente faz esse bispo B5 para atacar um cavalo que, por sua vez, defende aqui. Ah, professor, mas curioso, porque a gente ataca o cavalo e esse cavalo, o cara nem dá bola, porque ele joga A6. Bom, tem posição que não joga A6, joga D6. Porque agora, se tomar, a gente, por exemplo, retomaria e aí não cai esse peão. É a forma Steinitz de jogar, variante Steinitz. E tem a variante Morph, não tem aqui também, professor? Tem. É esse A6. O cara já pergunta. Isso aí é o que aconteceu na partida do Nepo e do Calce. Então, esse A6, ou você vai tomar, e aquela, né, fundamentação que eu fiz ali da variante das trocas, as pretas vão ficar com par de bis, porém, é uma vantagem dinâmica de atividade ali para as peças. Porém, tem problema estático de status, parado lá, aqueles peões dobrados ali, você dá trabalho ali ao longo da partida toda. Problema estático é difícil se livrar dele. Problema dinâmico é mais fácil. Por exemplo, o adversário tem um par de bispos. Você pode trocar por um, o bispo por um dos bispos dele, o cavalo por um dos bispos. É mais fácil de você lidar com aquele. Agora, o estático é difícil. Por exemplo, você está com um peão isolado, o que você faz para resolver o problema do peão isolado? Às vezes fica a partida inteira com aquele peão isolado. Às vezes está com o peão colgante, aqueles peões suspensos. Você tem dois juntos, mas a direita e a esquerda não tem ninguém para ajudar. Eles estão um bloquinho ali isolado. Então, esse tipo de posição, a gente costuma voltar aqui, né? Esse bispo A4, ele quer tomar aqui, mas primeiro quer rocar, depois jogar torre 1. Agora nós vamos querer tomar. É porque, para não ter contra-jogo em E4. Então, ele não desistiu de pressionar E5. E continua dificultando aqui, né, se fazer o D5. Então, o bispo A4 é para isso. Várias formas de tratar essa posição. B5 direto é mais raro. Por quê? Porque você ajuda esse bispo a pressionar fortemente esta diagonal. Olha aí.
E outra coisa, e né, ele já tem proteção. Ele está sozinho. Então, você jogando o B5, você fortalece o bispo na diagonal. A ideia do B5 rápido é que aí não tem pressão mais, né? O bispo toma cavalo e cavalinho toma E5. Resolveu esse problema. Só que valoriza muito o bispo. Então você vai ver que tem um momento certinho de você jogar esse B5, quando há a possibilidade do roque. O Carlsen vai fazer exatamente assim. Então, voltando lá, ao fazer o A6, a gente volta esse bispo para cá. Não desistimos ainda de tomar E5. Adiamos. Então, há formas de defesa direta, como D6, por exemplo, e proteger E5. E há formas como essa aqui. Cavalo F6, você pode fazer o contra-ataque em E4. Ô, professor, dá para jogar uns negócios até assim, não dá? Sim, ó, e você desenvolve o bispo por aqui. Esse bispo sai por aqui, esse cavalo aqui. Então, se tomar agora, esse cavalo retomaria e já defende lá. Como fechou a diagonal do bispo, você faria G6 e bispo G7. Também é uma possibilidade, mas não é o mais habitual. O cavalo, ele tem F6 como casa prioritária, E7 como segunda opção, quando você não tem F6, e H6 como terceira e última opção para poder fazer roque, né? O rei tá vendo ali a torre, né? Para ter esse contato, então tem que tirar o bispo, tem que tirar o cavalo, mas a casa normal desse cavalo é aqui. Aí eu tenho defesas diretas, posso fazer um D3, posso fazer um cavalo C3, posso fazer um dama E2. Agora, por que que é comum a gente ver o roque? É comum a gente ver o roque porque, na realidade, este peãozinho pode tomar esse peão, claro, né? Que é a variante aberta. O Anand, por exemplo, é um grande especialista dessa tomada aqui em E4. Só que quando joga isso, o branco poderia jogar até torre 1 e recuperar lá. Mas o branco nem dá bola para isso. Ele joga até 4, porque se as pretas agora forem gulosas e quiserem tomar em D4, nós vamos fazer torre 1 e vai ter um rei aqui de baixo, ó. Primeiro que a abertura é para colocar as peças em jogo, é para desenvolver, não é para ficar tomando material. Tomar material depois, quando e a abertura é como se fosse para você ir para uma batalha. Você tem que preparar a sua cavalaria, sua infantaria, a sua artilharia. Depois, quando tiver tudo preparado, aí você vai e vai gerar o ataque, né? Porque está todo mundo ali podendo participar. Então, nesse momento, como tem problema na coluna, se faria as pretas poderiam fazer aqui, se fizesse 5, né? As pretas fariam ali o D5, e aí a gente faz o cavalo D4, e aí lascou, porque, ó, 2 ataques mais o F3. Nossa, professor, puxa, é difícil mesmo isso. Então, por isso que geralmente a gente não vê essa tomada do segundo peão. Pode até tomar E4, tá? Então, voltando lá, tá rocado normal, cavalo F6, atacou esse peão. E aí o branco simplesmente vai rocar. Tá dando problema na coluna então, professor? Agora você vê as pretas fazendo bispo E7. E aí já tem, né, possibilidade de fazer o roque, ó. Olha aqui. Interessante. Beleza. Legal. Aí. Agora tá até, né, podendo tomar aqui. Se as brancas tomarem lá, você retoma, por exemplo, nós vamos ter, né, peãozinho em B7 ou em D7, você retoma, pronto. No que cair esse, vai cair aqui também. Tá. Tá ficando mais fácil de entender essa Rui Lopes, professor, desse jeito aqui, né, fazendo fragmentado, você pegando partes, mostrando
tem de tática, o que tem de estratégia. Logo, logo vamos chegar ali o meio-jogo, vamos ver as ideias. E também o posicionamento, que é o mais importante na abertura. Inclusive, é o que difere de uma abertura para outra, é o posicionamento das peças. Bom, aí nesse momento, o que está acontecendo? O branco, então, vai defender. Porque já havia ameaça real de tomada sem problema na coluna. E aí o branco agora quer tomar e ganhar E5. Então, só nesse momento que se faz o B5. Olha que coisa legal, tem os tempos certinhos. Uai, professor, então eles não ficam decorando? Não, não é decorado. Aquilo lá vai surgindo de forma natural, essas avenidas principais. Mais ou menos, você acha que surge uma avenida assim do nada? Não, surge uma trilhazinha, uma cidade, por exemplo. Uma trilhazinha, as pessoas começam a passar ali, aquilo vira uma rua, depois, né, se amplia essa rua. Nossa, passando muito carro aqui, agora vamos ter que fazer uma avenida. Uns vão só para lá e outros para cá. Então, estas variantes ali principais vão sendo acumuladas partidas ali. Todo mundo passando por ali, mas não tem nada de decorado. Tem o posicionamento ideal do ataque e defesa, que tem de tática ali, que tem de estratégia. Feito? Então, ó, aqui, esse é o momento que lá na partida do Carlsen Nepo, o Carlsen rocou. E dá para a gente fazer D6 ou rocar. Vamos ver essa diferença agora. Então, colocando o restante das peças aqui, ó, ficar mais claro, né? Para a gente passar esse período, digamos, mais de luta pelo E4 e E5, temos que completar o nosso desenvolvimento. Então, este rock é único aqui. Você pode fazer D6. Ao fazer D6, branco jogaria C3. Aí você, então, rocaria. Vendo? Roca. E aí, se fizer D4, as pretas fazem bispo G4 e te bota uma pressão enorme, porque ameaça aqui. Por isso esse H3. Toda hora você vai ver esse H3. Ah, professor, interessante. Ah, mas espera. Se ao invés do rock, então, se ele já cravar, aí que é o problema. Porque como eu não joguei D4, eu não jogo mais D4. Eu faço é D3. Depois jogo H3 que eu já faria, ganhando tempo no bispo. Ainda passo o cavalo, que eu já iria passar mesmo. Ainda vou te ganhar tempo no bispo de novo. Duas vezes. Jogadas que eu já faria, ganharia 2 tempos. Entendo? Então não é só vir e cravar, tem um momento certo. Se o branco fizer E4 sem o H3, existe essa possibilidade, aí faz bispo E3. Ah, então vamos lá. Ah, bispo E3 não pode não, professor, vai cair ali o peão de E4, você tá doido? Não, veja só. Se nesse momento, então, as pretas não vão jogar aqui, elas vão fazer o roque, e eu jogar D4, ó, ameaçou tomar e depois ganhar esse peão, porque a dama vai ter que vir para cá, perder o contato com o D4, e aqui está cravado também, né? Esse cavalo, a gente tinha 3 defesas, ele 2 ataques, nós perdemos 2. O cavalo foi embora e a dama também saiu da defesa de D4. Aí eu defendo, e não cai aqui, por causa da tática. Por isso que eu falei que são 4 coisas: posicionamento, a tática, a estratégia e conexão com o meio jogo. Então, olha só, nesse tipo de posição, o Carlsen fez o roque primeiro. Lá. Ó, ele faz o roque primeiro, não faz o D6. E agora, se jogar C3, que tem o famoso ataque Marshall. Esse ataque terrível aí que se faz, ó, com D5. Quando toma, toma de cavalo. Quando toma, toma de cavalo. Quando toma
de torre, hoje se faz C6. No passado, o marcha original é com cavalo F6. Se você quiser ver a análise disso aqui, é só ir para a partida analisada do Mundial, a primeira. Eu vou deixar o link aqui na descrição, depois você pega. Porque essa posição aí, ela não está faltando aqui nesta parte, né, onde está o rei, está faltando um cavalo ali, por exemplo, as pretas vão gerar ataques fortes. Mas nessa partida do Capablanca, que eu citei lá, e do Marshall, o Capablanca consegue defender bem ali. Lá na frente tem um torre 2 e tudo fica bem. Então hoje não se joga muito o Marshall original, se faz o C6, como eu explico lá na outra partida. As pretas vão ter ataque, aí é só dar uma olhada lá e você vai ver as compensações, né? O branco tem um peão a mais, porém as pretas têm atividade. Bom, só que o Nepo não quer deixar o Caos sem jogar esse D5 de jeito nenhum. Então você vai ter que fazer o quê? Anti-Marshall. A4 no match de 1993, Kasparov e Short, o Short era especialista em Marshall. Então, você encontra esse A4 lá do Kasparov. Uma jogada bastante eficiente é o H3, que você já faria, porque se joga aqui, toda aquela problemática, né? Seja de cavalo, seja de bispo, já não tem. E, inclusive, você nem precisa tomar, né? Faz aqui, sei lá, um D3. Uai, professor, mas D3 não tá perdendo isso aqui? Não tá. Porque nunca toma lá, por causa do tático. Ah, mas não tem esse? Tá caindo aqui? Sim, tem, mas veja, você pode, por exemplo, fazer a defesa aqui primeiro, os dois estão atacados, né? Então, sempre vai ter contra-jogo. Então, até D3 aqui tá tudo certo. Voltando lá. Então, esse H3, a gente geralmente vê as pretas fazerem D6, joga C3, que foi. Tem várias formas de jogar isso. Eu mostrei antes lá, principal, né? Super tradicional, ali, típico, o cavalo assim, Chigorin, que foi a partida do Kramnik e Adams de 2005, jogado em Sofia, do MTL Masters. Quando você quer estudar, né? Como eu falei, como você quer estudar ali uma abertura, pega uma abertura conhecida, né? Daquela variante, você vai acompanhando ela. Então essa foi a nossa referência. E nós tiramos aqui, aí fez o C5 e jogou o D4 e seguiu conforme a análise do início desse vídeo. Ô professor, depois desse aqui, só tem esse? Não, você vai ter um problema aqui, em E5. Então, por exemplo, você pode fazer torre 8, quando fizer D4, bispo F8, resolveu o problema. Ah, mas pera, C3, pode fazer bispo B7? Pode. D4, né, você tem aí essa possibilidade de trabalhar com bispo B7. Olha que coisa doida, cavalo B8, para que isso, professor? Quando fizer D4, cavalo protege E5. Então, o ponto de ataque aqui é E5. Tem até uma curiosa que é cavalo B7. Quando fizer um de F, e não jogando em B8, passando para D7, e você joga isso, tá vendo? A defesa de E5. Esse aqui é um ponto forte. O branco vai atacar esse ponto forte e as pretas vão defender. Mas nesta posição, você vê que o cavalo A5, figurinha bem mais usual. Só que na partida do Carlsen, o Carlsen faz um negócio diferente. Ele não defende aqui, só. Ele joga esse. Ué, deixou o peão de E5? Deixou. E se você olha em banco de dados, não tem referência esse cavalo E5. Então já é algo preparado por ele, pela equipe dele, mas que o Nepo estava ali também, né? Pontinha dos cascos, já estava tudo certo, ele conhecia a posição, poderia ser jogado isso, já foi previsto ele
coloca isso lá na rodada de imprensa, ali pós-partida. Tanto é que os lances eles vão sendo jogados rapidamente. Era uma posição que já imaginava que poderia cair. Apesar de que agora você pega um caminho totalmente ali novo, diferente do habitual, né? Assim, porque você está acostumado a T6, não está acostumado com esse cavalo assim. Então, agora, apesar de se ter referências, são referências assim, o xadrez de elite não tem galera jogando isso aí, jogando D6. Bom, então, como é que lida com isso? Foi lá e tomou. Tomou o peão, tomou. Mas qual seria, então, a compensação? Compensação foi aquele detalhe do par de bispos que eu contei para vocês, lembra? Aquela tomada, esse 6, frente das trocas, ó, tá aqui o par de bispos. Esse peão é dobrado. E agora ele não desistiu disso aqui, não. Ele quer fazer ainda esse. Por exemplo, bispo B7. Ó, já vai gerar um ataque aqui. Ah, mas professor, aí é só defender, ué. Então, mas agora ele faz D5, por exemplo. Faz, ó. E aí dama D5. Mas o professor não está caindo lá, esse. Não é perigoso deixar essa torre? Tá. Você faz esse. Aí bispo D2, né? Para futuramente jogar aqui. Você manda lá. Agora, esse lance. Tá vendo? Aqui tem muitas possibilidades. D5. Dama F3. Interessante isso, professor. Que legal. Então, é o par de bispos dele, mais o peão dobrado, aqui os peões dobrados, compensam esse peão, então, isso compensa esse peãozinho cedido. Isso aí é atividade, o dinamismo. O xadrez não é só material, ele tem também o posicional. À medida que a gente vai ficando mais forte, a gente vai ficando menos materialista até. De início é meio que pão e água, é sobrevivência. De repente você já começa a pensar em coisa mais avançada. Então, nessa posição, poderia ter vários caminhos aí, né? Ele não joga com D6, ele joga com D5, ele insiste nesse D5. Então, esse D5 ele vai sendo preparado e ele é feito. E aí, a sequência da partida que você pode ver a análise que eu fiz, tá bom? Então, ficou aqui uma apresentação. Depois, né, surgindo outras partidas ao longo do mérito da Rui Lopes, eu vou fazendo outras abordagens, inclusive conectando mais ali no meio jogo, tá bom? Pessoal, se você não está inscrito no canal, tem ali, ó, o botãozinho, fica vermelhinho embaixo do vídeo. Ó, se não tem inscrito, a gente não é nada aqui no YouTube. O YouTube não mostra a gente para ninguém. Então, inscreva-se ali. Se você gostou desse conteúdo, pega o linkzinho, manda para o seu amigo, coloca aí no grupo onde você está, seu grupo de WhatsApp, e com isso vai gerando ali meio que uma onda onde o YouTube acha aquele conteúdo relevante e vai mostrando para mais pessoas. E com isso, né, esse estudo vai espalhando para outras pessoas e nós vamos melhorando o nível técnico dos nossos enxadristas. Vamos em frente, rumo à excelência no xadrez.